Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Dejan Huijsen, que é um dos grandes alvos dessa próxima janela de transferências, zagueiro espanhol de 20 anos de idade, que é um dos destaques do Bournemouth, treinado pelo Yarola. E assim, né, o Bournemouth começou um primeiro turno fantástico e deu uma baita murchada no segundo turno. Porém, esse jogador está muito disputado, atraiu a atenção do Real Madrid, de vários times dentro da Premier League, como é o caso do Liverpool, como é o caso do Arsenal. E pelo que vem sendo dito agora pelo Ben Jacobs, o Chelsea é o favorito e quer contratá-lo já no início de junho. Eles querem oficializar a transferência para levá-lo já para a Copa do Mundo de Clubes, né? O Super Mundial que a FIFA está fazendo nos Estados Unidos este ano. E assim, né, muita gente vai tentar assim, entender os motivos do Chelsea para ir atrás do Dejan Huijsen, né? E eu acho assim que o Chelsea sim precisa de mais zagueiros, se livrar daqueles que não são bem produtivos, né? A gente tem o Badiashile, ao meu ver, que começou até interessante, mostrando sinais positivos, mas depois caiu muito de qualidade. O Zazi foi uma contratação que parecia meio aquele pânico por, olha, os zagueiros estão machucando, vamos trazer um cara que machuca muito pouco, né? E é um caso, né? O Zazi se machuca pouco, mas não adianta também a disponibilidade para um cara que nitidamente não tem lá muita qualidade para executar aquilo que o Chelsea precisava, né? E assim, eles abriram mão do Chalobah a princípio e depois trazem de volta. Não há muito planejamento, mas o Dejan Huijsen, ele é um pouco do que eu falo de uma modernização do futebol, em que assim, os jogadores eles têm que fazer mais funções. O que o cara faz de fora de série que está encantando tanto o clube? É a distribuição de jogo. Ele é um zagueiro que tem a habilidade talvez de um meio-campista com a bola no pé para distribuir o jogo, para passar a bola, para ver, tipo assim, jogadores livres, as janelas de passe. Ele impressiona muito nesse aspecto, mas aí a pergunta que não quer calar, e ele como zagueiro, ele convence? Eu acho ele ok, eu não acho nada de especial dele como um cara que defende, tá ali tentando impedir os atacantes adversários de sobressair, né? Por exemplo, o Murilo me encanta muito mais nesse aspecto, né? O Murilo para mim é um zagueiro bem melhor do que o Huijsen quando se trata de defender. Mas hoje me parece que a modernização, aquilo que o cara deveria fazer de extra, vira o principal. Por exemplo, no Chelsea, eles abrem mão de um goleiro que defende e salva gols, como é o caso do Petrovic, né? Para ficar com um cara que teoricamente distribui o jogo, que é o Sanches, né? Para o Maresca, né, o goleiro tem que melhor distribuir o jogo do que evitar gols. É uma inversão de valores. O goleiro tem que evitar gols, né? Os melhores goleiros da história não é o que passam bem a bola. O Neuer não é só famoso porque ele distribui o jogo bem, entende? Isso é legal. Mas o Neuer é um goleiro fantástico também para defender. Ele é um dos melhores nesse aspecto. O Neuer não seria quase nada no futebol se ele não fosse um goleiro extraordinário para defender também, ué. Tipo, o Rogério Ceni já fazia esse negócio do goleiro líbero, distribuir o jogo muito bem, mas assim, ele ficou muito lendário pelos gols de falta e tudo isso, mas ele, goleiro em si, tipo, defendendo e tudo isso, não era o Neuer da vida, por exemplo, né? Então, a questão que eu coloco é, o goleiro, por exemplo, ele tem que defender gols antes de distribuir o jogo. Para mim, o distribuir o jogo é um extra, né? O cara consegue jogar com os pés, isso é legal, né? Se o cara tem algo básico com os pés, mas é extraordinário defendendo, esse é o goleiro que você tem que buscar, porque no final esse é o cara que pode ser a diferença entre a classificação ou não. O cara distribui o jogo ali, tipo, porque o Ederson e o Alisson conseguem assistências, né? Mas não são tantas assim, né? Você para pra pensar, né? Tipo, quantas assistências os caras vão conseguir numa temporada toda? É muito menos do que um cara no meio campo, né? Obviamente de impacto, né? Então, assim, eu acho que isso é muito superestimado. O goleiro que salva gols vai impactar muito mais nas assistências que ele vai dar, né? E, assim, o zagueiro não é diferente. E o Chelsea hoje pode montar uma defesa, né? Que vai ter o Huijsen e o Colwill, que para mim são jogadores muito similares, né? Tipo, eles têm um passe muito bom, uma bola longa incrível, uma grande distribuição de jogo. E é legal, entende? Mas isso seria perfeito se eles conseguissem juntar com habilidades defensivas que se pedem de um zagueiro de primeira prateleira, né? Porque esse para mim é o ponto, né? O zagueiro que o Chelsea precisa hoje não é um distribuidor de jogo em si, entende, né? O cara não tem que distribuir o jogo igual um Lampard ou um Pirlo, entende? O cara tem que defender igual o John Terry e Ricardo Carvalho fizeram em um momento, entende? É isso que eu acho que tem que acontecer. Mas
o Chelsea, assim, tem lá os alvos, né? O Mark Guehi, o Murilo, né? Mas o Dejan Huijsen, pelo jeito, é o alvo que eles têm mais prioridade no momento. E, a meu ver, tipo assim, o Chelsea tá sempre nessa. É um jogador muito jovem, 20 anos de idade. Sempre tentar, assim, trazer um talento incrível, assim, antes que ele exploda pro mundo do futebol, no aspecto, assim, de evoluir bastante, entende? Pode acontecer. Fizeram com o Palmer, deu certo, mas até agora é uma estratégia de muito risco que não tem se pagado tanto. Tanto é que o Chelsea fez investimentos pesados, aí trouxe um monte de jogador e não mudou quase nada em relação à última temporada, né? Tipo, mesmo que o técnico mudasse fundamentalmente muitas ideias de jogo, né? Começou melhor, termina pior a temporada que no ano passado, né? Mas fato é que, assim, o Chelsea, ele se esperava bem mais esse ano e não entregou. Então, a ver o que vai acontecer agora nesse fim de temporada, se o Chelsea consegue uma vaga no top 5 ou top 4, mas fato é que, assim, Dejan Huijsen é um jogador que será disputado e o Chelsea parece bem desesperado para antecipar-se à concorrência e contratá-lo até para esse Mundial de Clubes, onde se testará muitos jogadores, eu acredito, né? Acho que Petrovic, Andrei Santos e vários outros atletas serão muito testados nesse Super Mundial de Clubes, né? E por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.